Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso DevNet Associate da Cisco. Eu me chamo Juliana Cristina de Andrade, sou professora do Instituto Federal do Espírito Santo e estarei com você nessa parte 2 do módulo 5 que está apresentando os fundamentos das redes de computadores. Nesse tópico 5.3, nós vamos relembrar alguns conceitos, como, por exemplo, o endereço IPv4, o endereço IPv6, o endereço IPv6 unicast e também entender um pouquinho mais sobre roteadores. É importante pensar que cada dispositivo de uma rede ele possui um endereço IP exclusivo. O endereço IP, assim junto com o endereço MAC, eles servem então para permitir a comunicação numa rede de computador. O endereço MAC ele é um endereço físico gravado no hardware da placa de rede e ele é da camada 2. Já o endereço IP é o endereço lógico da camada então de rede ou da camada de internet. Sem o endereço IP, não haveria a internet como nós conhecemos hoje. É importante pensar que quando o endereço IPv4 foi projetado, não se pensava que tantos hosts estariam utilizando a rede, como, por exemplo, hoje, quando nós temos, por exemplo, a internet das coisas, em que vários dispositivos eles estão conectados à internet. Mas ainda assim, apesar desse esgotamento, o IPv4 ainda tem sido muito utilizado. Foi desenvolvido o IP na sua versão 6, em que ele permite muito mais hosts na rede, mas o IPv4 ainda continua sendo utilizado por conta de alguns mecanismos que foram criados para que nós conseguíssemos ainda adiar esse esgotamento desse endereço. Relembrando, então, que o endereço IPv4, ele possui, então, 32 bits. Esses bits são divididos em 8 octetos, ou seja, em 8 bits, e esses bits, eles, então, são convertidos em decimal e separados por um ponto. Por exemplo, na imagem, nós temos o endereço 92.168.100.1, é o formato em decimal, é o valor decimal separado por um ponto, chamado de notação decimal pontuada. E quando esse endereço ele é convertido para binário, nós temos justamente essa quantidade de bits. Então, o computador ele entende os bits em binário. Mas nós, como seres humanos, é muito mais fácil trabalhar no formato decimal do que justamente nesse formato binário. O endereço IP ele trabalha em harmonia com a máscara de rede representada na imagem a seguir, em que essa máscara de rede ela tem o mesmo formato do endereço IP, V4. Temos então 32 bits, que eles são separados em 8 bits. Então, nós temos então 4 octetos, e esses bits do octeto eles são então convertidos nesse formato decimal. Mas na máscara de rede, os bits mais significativos, começando na extremidade esquerda, elas devem sempre ser definidos por uns. Esses bits, eles são a parte da rede da máscara de subrede, e os bits em zeros definem, então, o host. Então, perceba aí na imagem, em laranja, nós temos, então, a máscara de subrede, que ela está embaixo, onde está definido em 1. Isso quer dizer que o endereço IP relacionado com essa máscara de rede representa, então, o endereço da rede, e a parte, então, que está em 0 na máscara de rede, isso quer dizer que é o endereço específico de um host. Isso porque o endereço IPv4, nós temos 3 tipos de endereços. Por exemplo, nós temos o endereço da rede, que na verdade é o endereço que representa a rede específica, e ele vai conter, então, os zeros na parte do host ali do endereço. E nós temos também o endereço de host, em que justamente é o endereço atribuído a um equipamento específico dentro daquele conjunto, que no caso é a rede. Nós temos também o endereço de broadcast, que é o endereço usado, nesse caso, para alcançar, para enviar mensagem para todos os dispositivos de uma rede. O endereço de broadcast, ele contém todos os bits uns na parte do host do endereço. E a máscara de rede, ela é usada justamente para diferenciar o que é o endereço de host do que é o endereço de uma rede, e também o qual seria o endereço de broadcast desta rede. Então, a máscara de subrede ela é realmente muito importante. Uma rede ela pode ser dividida em redes menores chamadas de subredes. Essas subredes elas servem justamente para fornecer, quem sabe, uma rede específica para uma unidade organizacional, para um setor, para uma equipe, para uma funcionalidade específica, justamente para tornar esses departamentos, por exemplo, privados. No Instituto Federal onde eu trabalho, nós temos subredes também atreladas com virtual LANs, em que tem subredes, então, diferenciadas, por exemplo, para o setor administrativo, para a parte educacional, para a rede wireless, para a parte multimídia. Isso é muito interessante para o tratamento dos dados, para questões de segurança também. Por exemplo, na imagem aqui, nós temos, então, o endereço de uma rede toda, que é o 92.168.25.0. Essa é a máscara de rede 255.255.255.0, segundo a notação decimal pontuada, ou nós podemos falar que o prefixo dessa rede é um /24, justamente porque nós temos 24 bits em 1, então 24 bits são utilizados, então,
para identificar qual é a parte da rede. E nessa rede, então, nós temos 254 endereços, começando do 92.168.25.1 até o 92.168.25.254. E o broadcast dessa rede, o endereço de broadcast é o 92.168.25.255. Mas pode ser que nós queremos dividir essa rede toda em outras sub-redes, justamente para dividir em departamentos organizacionais ali da empresa. Então, nós podemos pegar emprestado alguns bits da parte do host e usá-los, então, para subdividir em algumas redes. Por exemplo, nesse caso, nós queremos criar duas sub-redes. Então, eu vou pegar um bit emprestado do host. Então, agora, antes, o endereço todo da rede utilizava 24 bits. Agora, para nós trabalharmos com sub-redes, nós vamos utilizar 25 bits, de forma que a máscara de rede será 255, 255, 255, 128. E com esse 1 bit, nós conseguimos, então, criar ali duas sub-redes, de forma que a primeira sub-rede, então, ela passa a ser o 92.168.25.0 com máscara barra 25. Perceba que o endereço ele é até o mesmo do de cima, mas a máscara de rede é diferente. Isso faz com que a quantidade de hosts que estão disponíveis nessa sub-rede é diferente. Aqui nós temos 126, sendo que o primeiro endereço começa com 92.168.25.1 e finaliza em 92.168.25.126. A próxima sub-rede, ela tem o endereço 92.168.25.128, em que o primeiro host é com o final 129 e o último host com o endereço, então, final .254. Nós temos, então, 126 hosts nessa rede. Por quê? Na verdade, nós temos nessa sub-rede 128 endereços, mas o primeiro é utilizado para endereçar a rede e o último é utilizado para endereçar o broadcast. Lembrando que o endereço da rede é onde os bits de hosts eles estão todos em zeros e o endereço de broadcast da rede é onde os bits de hosts eles estão todos em 1. Além disso, da gente pensar, devido a esse esgotamento do endereço IPv4, logo foi notado que pela quantidade de hosts que estavam sendo utilizados para se conectar na internet, foi criado, então, uma separação entre endereços privados e endereços públicos. Os endereços privados são utilizados para comunicação interna, por exemplo, em uma rede, e os endereços públicos são os endereços que eles, de fato, conseguem navegar na internet. Em cada classe, na classe A, na classe B, na classe C, existe uma faixa específica que define qual que é o endereço IP privado. Por exemplo, no meu computador, vou dar um IP config, e eu tenho o endereço IP privado, 192.168.153, justamente porque ele está utilizando, então, o endereço classe C. Por si só, esse endereço ele não consegue navegar na internet, mas existe um mecanismo chamado de Network Address Translation, ou também de NAT, ou também temos a possibilidade do Port Address Translation, também chamado de PAT, em que ele faz, então, a tradução de endereço privado para o endereço público, de forma que eu consiga navegar na internet. Esse é o meu endereço público 189.105.8.252. Então, o roteador ou firewall, o equipamento de borda da rede, ele é responsável por fazer a correlação entre o endereço privado, no meu caso 92.168.153, com o endereço público que foi definido, então, pelo provedor para a minha rede. O IPv6 ele foi projetado para ser o sucessor do endereço IP na sua versão 4, em que agora ele possui um espaço de endereço de 128 bits. Dessa forma, ele fornece 340 andecilhões. É um número muito grande. Só para você entender, é o número 340 seguidos por 36 zeros. Então, a quantidade de endereços possíveis é realmente muito grande. É importante você entender que o endereço IP versão 6 ele é muito mais do que apenas um endereço maior. Quando o IETF ele começou a desenvolver um sucessor do IP versão 4, ele aproveitou para corrigir algumas limitações da sua versão anterior, na versão 4, e incluir também algumas melhorias. E o esgotamento do endereço IP versão 4 ele tem sido justamente o fator motivador para essa mudança para o endereço IP versão 4. À medida, por exemplo, que a África, a Ásia e outras áreas do mundo elas se tornam cada vez mais conectadas à internet, não há endereço IPv4 suficiente para acomodar esse crescimento. E esses endereços privados que foram criados, como eu falei anteriormente, juntamente com a tradução de endereços de rede, o NAT, ele tem sido esses fatores fundamentais para retardar o esgotamento do endereço IP versão 4. No entanto, essa utilização do NAT é problemática para alguns aplicativos, cria algumas latências, tem também outras limitações que impedem severamente as comunicações ponto a ponto. E agora, então, o IPv6 ele vai eliminar essa necessidade de utilização de endereços privados e de NAT.
O IP versão 6 ele foi projetado justamente para permitir que ocorra uma transição na utilização do IP versão 4 com o IP versão 6 e fornece também alguns serviços como segurança de ponta a ponta, qualidade do serviço, endereços que são globalmente exclusivos, também oferece alguns recursos disponíveis para configuração de endereço de rede sem o servidor DHCP e sem essa configuração manual também. Além disso, o formato simplificado do cabeçalho do pacote IP versão 6, ele lida com pacotes de uma forma muito mais eficiente comparado com na sua versão 4. Se você reparar, em vermelho destacado, nós temos um formato de endereço versão 6. O endereço IP versão 6 ele tem 128 bits, que eles são divididos em 8 partes de 16 bits. O endereço IP versão 4 ele era dividido, então, em 4 partes de 8 bits. Agora, o IP versão 6, que são 128 bits, ele é dividido em 8 partes de 16 bits, e essas partes de 16 bits são chamadas de hextetos. E essas partes elas são separadas para esse formato de 2 pontos. Esse é o formato preferido, né? O formato, vamos dizer assim, padrão do endereço IP versão 6. Mas existem algumas formas em que é possível reduzir, representar de forma reduzida esse endereço IP versão 6. Por exemplo, é possível omitir zeros à esquerda dentro de um hexteto. Também é possível substituir uma sequência de zeros por 2 pontos. Por exemplo, pegue aí a penúltima linha, em que nós temos o endereço 0, 2.0, 2.0 e assim vai até que o último hexteto é 1. Perceba que esse primeiro endereço na esquerda ele já está inclusive reduzido, porque o certo seria estar 0, 0, 0, 0, 2 pontos, 0, 0, 0, 0, o correto seria estar dessa forma. Então, na esquerda, já temos um formato reduzido, em que os zeros à esquerda, justamente eles foram omitidos. E na direita, nós temos, então, a forma comprimida desse endereço, a forma reduzida, em que justamente quando há uma sequência de zeros, é possível você substituí-las, então, por 2 sequências de 2 pontos. No caso, foi substituir, então, esse endereço, que é o endereço de loopback, ele foi substituído, então, pela notação 2 pontos, 2 pontos, 1. Se você reparar, então, na quarta linha, nós temos o endereço FE80, 2 pontos 8BAB, 2.0, 2.0 e por aí vai, 2.123. Novamente, esse já é o endereço que foi reduzido, porque os zeros à esquerda foram omitidos. Então, o último hexteto deveria ser 0, 1, 2, 3, mas ele já foi reduzido. Mas é possível reduzir mais ainda, de forma que essa sequência de zeros se tornou, então, FE80, 2 pontos 8BAB, 2 pontos, 2 pontos, 1, 2, 3. Então, onde tem, então, essa sequência dupla de 2 pontos, ali haverá, então, uma sequência de zeros. Existem vários tipos de endereço IP versão 6, nós vamos apresentar aqui apenas alguns. Tem o endereço IP versão 6 de unicast, que ele serve justamente para identificar uma interface única em um único dispositivo. Os endereços IPs de unicasts, alguns deles também, porque existem outros, por exemplo, que nós vamos apresentar, é o endereço unicast global, ou Global Unicast Address, que ele é semelhante ao endereço IP versão 4 público, porque eles são globalmente únicos e eles são roteáveis na internet. Atualmente, apenas os endereços unicast globais, que eles começam com os bits 001, que eles são convertidos para o formato 2000, 2 pontos, /3, que eles estão sendo atribuídos. Então, se você pensar na imagem, nós temos aí o endereço unicast, por exemplo, começa com 2001, 2 pontos e assim vai. Atualmente, então, está sendo endereçado apenas os endereços unicast global, que ele começam com 2000, 2 pontos, /3. Isso quer dizer que os 3 primeiros octetos, eles utilizarão, então, esse outro endereço muito utilizado no IPv6 6, é o endereço de link local, que ele permite que um dispositivo ele se comunique com outro dispositivo habilitado para IPv6 apenas no mesmo link. Então, esse endereço de link local, ele permite apenas a comunicação dentro de uma mesma rede, dentro de um mesmo link. E é interessante que esse endereço de link local, ele pode ser configurado automaticamente pelo próprio host, sem intervenção manual, então, do usuário, sem também a utilização de um servidor DHCP. Existem mecanismos que o IPv6 ele fornece justamente para a autoconfiguração desse endereço de link local, permitindo que o dispositivo se comunique no mesmo link. Os endereços de link local eles são apresentados na imagem a seguir, na imagem de baixo, e ele apresenta, então, esse formato. Ele começa com FE80, 2 pontos e 1/10. Isso quer dizer, então, que os 10 primeiros bits desse endereço eles serão utilizados, então, eles utilizarão esses bits específicos. Também existem o endereço local único ou endereços de link local exclusivo, que eles são do intervalo FC00 com máscara /7
até FDFF com prefixo de rede também o /7. Eles ainda não são muito utilizados, mas esses endereços eles são utilizados eventualmente para endereçar algum dispositivo que eles não devem ser acessíveis de fora da rede, como, por exemplo, algum servidor interno ou uma impressora. Esses endereços locais exclusivos, eles têm alguma semelhança com o endereço privado do endereço IPv4, mas eles têm algumas diferenças significativas. Por exemplo, os endereços locais exclusivos do IPv6, eles são usados para endereçamento local dentro de um site ou de um número limitado de sites. Além disso, esses endereços também eles podem ser usados para dispositivos que nunca vão precisar acessar a internet e, por isso, eles não podem ser traduzidos para o endereço IPv6 global. Nós temos também o endereço multicast. Semelhante ao endereço multicast no IPv4, a comunicação multicast é utilizada, então, para o envio de comunicação para um grupo de hosts. E é interessante você notar que não há endereços broadcast no IPv6. Por isso, existem endereços multicast que são utilizados justamente para endereçar algumas comunicações específicas que precisam ser trocadas ali na rede. Tratando, então, de forma muito mais eficiente, porque agora a gente não tem essa comunicação que é enviada para todos os hosts de uma mesma rede. E os endereços multicasts, eles começam com o prefixo FF00 com prefixo de rede /8. É importante, então, só relembrar que o roteamento ele é o processo que envolve o encaminhamento de pacotes entre redes diferentes. E, para isso, os dispositivos intermediários, os roteadores, eles possuem tabelas de roteamento justamente para escolher o melhor caminho. O roteador, geralmente ele trabalha com duas funções principais, que é a determinação do caminho, ou a determinação do melhor caminho, e também o encaminhamento de pacotes. A determinação do caminho é o processo pelo qual o roteador ele vai usar a tabela de roteamento para determinar para onde encaminhar os pacotes. E cada roteador ele vai manter a sua própria tabela de roteamento, que ela contém justamente a lista de todos os destinos conhecidos pelo roteador e como chegar àquele destino. Quando o roteador ele vai receber um pacote de entrada, por exemplo, em uma de suas interfaces, ele vai verificar o endereço IP de destino no pacote e vai procurar a melhor correspondência entre o endereço de destino e os endereços de rede na sua tabela de roteamento. Já a função de encaminhamento de pacotes, ela é realizada depois que o roteador ele determina o melhor caminho justamente para enviar aquele pacote. Então, ele faz o direcionamento desse pacote para aquela interface. É importante frisar que a tabela de roteamentos ela pode ter alguns tipos de entradas. Por exemplo, existem as rotas, as redes que são diretamente conectadas, que elas são as entradas de rotas que elas estão diretamente conectadas na interface daquele roteador. Existem também as rotas estáticas, que elas são rotas que foram configuradas manualmente, por exemplo, pelo administrador de rede. E também tem as rotas dinâmicas, que elas são rotas que são aprendidas por algum protocolo de roteamento. E, finalmente, nós temos a rota padrão, que justamente ela é inserida manualmente ou aprendida até por algum protocolo de roteamento dinâmico, e ela vai definir qual que é o caminho, qual que é o roteador para enviar aquele pacote caso ele não encontre anteriormente nas outras rotas uma melhor correspondência com o endereço daquela rede. Na videoaula anterior, nós revisamos algumas funções de comutação e roteamento da camada de rede, e agora nesse tópico 5.4, nós vamos explorar mais alguns detalhes desses dispositivos de rede que eles executam as funções de comutação e roteamento. É importante entender um conceito-chave na comutação, que é chamado de domínio de broadcast. O domínio de broadcast nada mais é do que uma divisão lógica em que todos os dispositivos em uma rede eles podem alcançar uns aos outros por broadcast na camada de enlace de dados, ou seja, uma mensagem que é enviada para todos os dispositivos. Nessa situação, quando chega um switch, uma mensagem direcionada para o endereço de broadcast, o switch ele encaminha para todas as portas do switch, exceto na porta em que chegou essa mensagem. E dispositivos que eles separam, encerram o domínio de broadcast são os roteadores ou também o switch de camada 3. Como a gente viu em outras videoaulas, as virtual LANs elas correspondem a um domínio de broadcast exclusivo. Anteriormente, quando se usava o hub na internet comutada legada à comunicação, era a comunicação half duplex, porque o dispositivo hub ele trabalha unicamente na camada física, lendo ali unicamente os bits, na verdade lendo sinais elétricos. Por isso a comunicação do hub é chamada de half duplex. Por quê? Não é possível enviar e receber dados ao mesmo tempo. É semelhante à comunicação com walkie-talkie, em que apenas um fala e o outro apenas escuta. Se
quando a gente trabalha com hub, dois dispositivos eles tentarem transmitir uma mensagem ao mesmo tempo, haverá uma colisão. E as áreas, né, onde pode ocorrer uma colisão é chamada de domínio de colisão. Já os switches, que são esses equipamentos de redes mais avançados, eles trabalham então agora na camada 2 do modelo OSI, na camada de enlace de dados. Eles permitem a comunicação full duplex, eliminando assim os domínios de colisão. Então, utilizando o switch, é possível enviar e receber dados ao mesmo tempo. Essa comunicação chamada de full duplex é semelhante, então, ao switch a uma comunicação por telefone, em que as pessoas falam e ouvem simultaneamente. Os switches eles têm as seguintes funcionalidades. Eles operam na camada de acesso à rede do modelo TCP/IP ou na camada de enlace do modelo OSI. Eles filtram os quadros com base nas entradas das tabelas de endereço MAC. Isso porque o switch ele aprende dinamicamente quais dispositivos e seus endereços MACs estão conectados às quais portas do switch. Isso nós vimos na videoaula anterior. E assim o switch ele vai construindo a tabela de endereços MACs e filtrando ou inundando os quadros com base nessa tabela. Outra função do switch também é que ele tem um grande número de portas de altas velocidades e portas full duplex. Na figura abaixo é mostrado um exemplo de um switch em que ele tem várias portas de alta velocidade, também são portas full duplex. O modo como o switch encaminha o quadro, chamado de comutação, é muito importante para determinar a velocidade da rede. Por exemplo, o switch ele pode operar com dois seguintes modos de comutação, o modo chamado de cut-through e o store-and-forward. No primeiro modo, que é o modo cut-through, assim que o switch lê os detalhes do MAC de destino do cabeçalho do quadro, ele faz então já o encaminhamento desse quadro para a porta de destino. Com isso, a velocidade de comutação ela é muito rápida. Outro modo é o modo de comutação store-and-forward, que nesse caso o switch ele vai esperar, ele vai armazenar no buffer todo o pacote e só depois de fazer então a checagem de erros do quadro é que ele vai encaminhá-lo então para a porta de destino. Nesse caso, a velocidade de comutação ela é bem mais lenta, comparado com o método cut-through. E algumas características dos switches de redes locais são as seguintes. Possui, então, altas densidades de portas, a gente tem switch com 24, 48 ou muito mais portas, com velocidade de 100 megabits até 10 gigabits. Os buffers de quadro eles também são muito grandes, eles são capazes de armazenar então quadros, enquanto, por exemplo, uma porta está congestionada. Os switches também possuem uma comutação interna muito rápida, em que diferentes métodos eles são usados, por exemplo, para permitir então para aumentar o desempenho do switch, incluindo um barramento interno muito rápido, uma memória compartilhada ou até um switch fabric integrado. E, embora os switches eles sejam usados para conectar dispositivos em uma LAN e trocar os quadros de dados, os roteadores eles são necessários para alcançar dispositivos que eles estão fora da rede. Então, os roteadores eles são utilizados para conectar redes ou conectar subredes. O roteador ele tem as seguintes funções. Ele trabalha na camada de internet do modelo TCP/IP ou na camada de rede, né, na camada 3 do modelo OSI. O roteador, então, ele faz o roteamento de pacotes entre redes com base nas entradas da tabela de roteamento e eles têm suporte a uma grande variedade de portas de rede, incluindo as portas LAN, as portas WAN, que pode ser cobre, pode ser fibra. Lembrando das funções do roteador, que é de determinar o melhor caminho e encaminhar o pacote, existem alguns mecanismos de encaminhamento de pacotes que eles são suportados pelo roteador, que são esses três. E lembrando que o roteador ele tem três planos, que é o chamado de plano de gerenciamento, o plano de controle e o plano de dados. Então, na comutação de processos, que é no primeiro, quando o pacote ele chega, por exemplo, a uma interface do roteador, ela é encaminhada ao plano de controle, onde a CPU ela vai então fazer ali uma combinação do endereço de destino do pacote com uma entrada na tabela de roteamento, e assim vai determinar a interface de saída e vai encaminhar o pacote. O roteador, então, ele faz isso para cada pacote, mesmo se o destino for o mesmo para um fluxo de dados. Esse mecanismo, né, de comutação de processo ele é muito lento e ele raramente é utilizado. O Fast Switch ele usa um cache de troca rápida para ele armazenar informações do próximo salto. Então, quando o pacote ele chega a uma interface, ele é encaminhado ao plano de controles, onde a CPU ela vai procurar por uma correspondência no cache de comutação rápida. Seria semelhante a quando o computador ele procura no cache as informações. Se ele não encontrar a informação lá, vai ser comutado por processo e encaminhado para a interface de saída. Da mesma forma, se o computador não encontra correspondência na cache, ele vai procurar na memória principal. Dessa forma, há um delay, há um cache miss. Da mesma forma, quando o roteador ele não encontra
a entrada correspondente na cache do roteador, então ele vai comutar como processo. Mas as informações desse fluxo de pacotes, elas serão armazenadas na cache, para que na próxima vez, se algum outro pacote precisar dessa correspondência, ela já está ali na cache. A Cisco, ela oferece um mecanismo de encaminhamento de pacotes chamado de Cisco Express Forwarding, em que é construído uma Forward Information Base ou FIB, e também uma tabela de adjacência. Só que nessa configuração da Cisco, as entradas da tabela elas não serão acionadas por pacote como a computação rápida, como a cache switch, mas elas serão acionadas por alteração, como quando ocorre ali uma alteração na topologia da rede. Portanto, então, quando uma rede ela convergiu, a FIB dessas tabelas de adjacências, elas contêm todas as informações necessárias para um roteador encaminhar um pacote. Esse método do Cisco Express Forward, ele é o mecanismo de encaminhamento mais rápido e o padrão dos roteadores da Cisco. Só para fazer uma analogia, seria semelhante. A troca de processos, ela resolve um problema fazendo cálculos matemáticos, mesmo que seja o mesmo problema que acabou de ser resolvido. Isso para todas as situações. Seria semelhante, então, a fazer os mesmos cálculos matemáticos todas as vezes. Agora, o fast switching, ele vai resolver um problema matemático extenso, por exemplo, uma única vez, e vai lembrando dessa resposta para os problemas idênticos subsequentes. E o Cisco Express Forward, ele vai resolver todos os problemas possíveis com antecedência em uma única planilha. Outro equipamento de rede é o Firewall, que é um sistema de hardware ou software que ele vai impedir, então, o acesso não autorizado para dentro da rede ou para fora da rede. Normalmente, os firewalls eles são usados para evitar que os usuários não autorizados da internet eles acessem, então, as redes internas. Portanto, todos os dados que entram ou saem da rede, eles passam pelo firewall. Por isso, em qualquer rede, o firewall é uma função realmente muito crítica. Existem basicamente 3 tipos de firewalls. O firewall mais básico, o original, é chamado de Stateless Packet Filtering, ou firewall de filtragem de pacotes sem estado. Nesse tipo de firewall, é possível, então, criar regras estáticas que elas vão permitir ou negar pacotes com base em algumas informações do cabeçalho do pacote. O firewall vai, então, examinar os pacotes conforme eles vão atravessando o firewall e vai comparando com essas regras estáticas que existem, permitindo ou negando o tráfego. E a filtragem de pacotes ela é baseada em algumas informações do cabeçalho, como, por exemplo, o endereço IP de origem e destino, ID do protocolo da camada IP, número de porta TCP ou DP de origem ou destino, o tipo de mensagem CMP, sinalizadores de fragmentação e outras configurações de opção IP. Esse tipo de firewall sem estados, ele funciona melhor para aplicativos TCP que usam portas estáticas todas as vezes, ou para filtragem pura, como por exemplo na camada IP, utilizando ali os dados do cabeçalho. Agora, esse tipo de regra estática ela não vai funcionar muito bem para tráfego UDP ou para também tráfego dinâmico TCP. Para isso, existe uma outra abordagem, que é o firewall de filtragem de pacotes stateful, que justamente é um firewall que ele mantém o estado da rede, ele vai executar a mesma inspeção de cabeçalho que o firewall de filtragem de pacotes sem estados, mas ele vai manter um controle do estado de conexão. Para isso, fazendo então uma tabela de estado. Por exemplo, quando um cliente interno à rede ele tenta fazer o acesso a um servidor que está externo à rede, o firewall então vai identificar que essa é uma conexão inicial, uma conexão de requisição, e todas as respostas, então, que são desse mesmo fluxo, desse mesmo estado, elas serão liberadas pelo firewall de acordo com a regra. Esses firewalls, com monitoração de estado, eles são muito mais adequados para lidar com a segurança da camada 3 e da camada 4. No entanto, esse tipo de filtragem ele é cego com relação às informações da camada de aplicação. Então, o tipo mais avançado de firewall é o firewall da camada de aplicação, que ele vai realizar uma inspeção profunda do pacote até a camada 7 do modelo OS. Isso vai oferecer, então, um controle muito mais confiável. O firewall da camada de aplicação, por exemplo, ele vai determinar quando um pacote está trafegando ali uma seção do protocolo FTP, como também o firewall de pacotes sem estados, com estados por identificar. Só que agora, esse tipo de firewall de aplicação, ele consegue identificar qual é a operação que está sendo realizada ali dentro do protocolo, não somente filtrar por portas. Então, esse firewall possui muito mais vantagens porque é possível fazer uma filtragem fina com relação aos aplicativos que estão sendo trafegados na rede. Outra função de rede é o balanceamento de carga, que justamente ele melhora a distribuição de carga de trabalho em vários recursos de computação, como servidores, cluster de serviços e links de rede. Com isso, ajuda a garantir a disponibilidade, a escalabilidade e a segurança de aplicativos e serviços, distribuindo o trabalho de um único servidor em vários servidores. No caso, o balanceador de carga ele vai selecionar um servidor que pode atender com sucesso a uma solicitação do cliente de forma mais eficaz,
sem sobrecarregar o servidor selecionado ou a rede em geral. O balanceador de carga, ele distribui as solicitações então de clientes entre centenas ou até milhares de servidores físicos ou virtuais, mas ele também mantém a persistência do servidor. Com isso, por exemplo, quando um cliente está fazendo uma compra em um site de e-commerce e o seu dado estava sendo direcionado para um servidor web que estava fazendo esse atendimento, mas esse servidor web ele ficou indisponível. Dessa forma, o balanceador de carga, então, redirecionou essa solicitação para outro servidor. É importante, então, que esse outro servidor, que agora vai atender essa solicitação de e-commerce do cliente, ele também tenha todas essas informações, as informações de sessão, para que ele possa, por exemplo, continuar, então, o atendimento a essa solicitação. E finalizando, é muito importante documentar uma rede, assim como é importante fazer a documentação de um código para torná-lo mais fácil para que outras pessoas possam entender aquele código, mesmo você, em anos depois. É importante também realizar a documentação de uma rede. Para documentar uma rede, uma parte muito importante são os diagramas de rede, que eles podem ser de dois tipos. Pode ser do diagrama da camada física, da camada 2, ou um diagrama da camada lógica, da camada 3. Um diagrama, por exemplo, de camada 2, ele é um diagrama de rede que ele vai representar como os dispositivos eles estão fisicamente conectados na rede. Ele é basicamente uma representação visual de qual porta de rede um dispositivo de rede se conecta a qual outra porta em outro dispositivo. Já um diagrama de conectividade lógica ou de camada 3, eles são diagramas de rede que eles vão exibir a conectividade IP entre os dispositivos da rede. Os switches e os dispositivos da camada 2, eles não aparecem nesse tipo de diagrama, pois eles não executam funções da camada 3. Esse tipo de diagrama de rede ele é útil justamente para solucionar problemas de roteamento. Então, os diagramas de redes, eles geralmente exibem essa representação visual intuitiva da rede, mostrando, por exemplo, quais são os dispositivos que estão conectados, em quais prédios, quais andares, quais armários estão localizados, bem como a interface que está se conectando. A figura a seguir, temos um exemplo de um diagrama de rede simplificado da camada 2. Repare que aí nós não temos, então, informações, por exemplo, de endereçamento IP, o protocolo de roteamento. Olhando para esse diagrama, você já tem uma ideia geral de como os clientes eles se conectam à rede, como os dispositivos de rede eles se conectam uns aos outros, para que essa conectividade de ponta a ponta ela possa ser realizada. Então, os diagramas de redes é uma ótima opção, é altamente recomendável trabalhar com diagramas de redes para se ter a documentação da rede. Nesta videoaula, nós revisamos alguns conceitos fundamentais de redes de computadores, mas o módulo 5 ainda não acabou. Falta o tópico 5.5, em que será revisado alguns protocolos de rede de computadores, e o tópico 5.6, em que será apresentado algumas formas de resolver problemas básicos de conectividade. Boa aula!